Bom dia, pessoal do terceiro, tudo bom? Como prometido, tá? Estou aqui para a gente gravar a aula que seria da semana passada e agora com foco, né, um pouco mais em questão do vestibular. Estou no capítulo 7 da apostila 2, tá? Fizemos toda aquela dinâmica e tudo mais na última aula, justamente para ver se melhorava um pouco o aspecto psicológico de vocês, né? Para ver se dava um up aí, pelo menos nas redações que eu vi e tive, tá? E talvez a aula de hoje, além dela ser muito importante, o tema em si vai trabalhar muito o eu de vocês, tá? E depois dele, nós vamos entrar nos dois últimos filósofos que talvez vocês não viram ainda e o outro está praticamente como carteirinha do Enem e eu finalizo a apostila 2, mas não preocupado em si na apostila, mas sim agora nossas aulas serão voltadas para o Enem, tá bom? Nós vamos falar sobre a corrente do existencialismo, tá? E obviamente, a gente vai seguir a linha de sucessão, que vai ser Kierkegaard, Heidegger e Sartre, tá? Vou pedir para vocês prestarem bastante atenção no vídeo, justamente porque esse vídeo aqui vai ser um dos mais importantes para você estudar a parte de filosofia e sociologia. E também vamos trabalhar um pouco o emocional de vocês, tá bom? Mas vamos lá. Estamos aí, segunda revolução industrial na história. O mundo passando por mais uma transformação, né? A descoberta da energia elétrica, o petróleo, os combustíveis fósseis, locomotivas a vapor sendo modificadas, fábricas se instaurando, né, em todos os lugares. Inglaterra, França começa a se desenvolver, Portugal e Espanha estavam tentando ir no caminho, né? A Itália, depois da sua unificação, e a Alemanha vão partir desse pressuposto, mas até então estamos na Dinamarca, tá? Para falar sobre o nosso filósofo da vez, Søren Kierkegaard, tá? Nosso filósofo dinamarquês. Para você entender o Kierkegaard, a gente começa assim, ó. Muito antes do homem ideal, existe o homem concreto, cotidiano, no aqui e no agora. Ou seja, o Kierkegaard já leva vocês a pensarem sobre o que é o homem ideal. Quem é essa pessoa correta, certa? Como definir o que é certo? Como definir o que é o errado? E ele vai trazer para você essa definição, inclusive do belo, tá? Temos uma definição do belo pelo Kierkegaard. E ele continua, né? Nossa vida sempre expressa o resultado de nossos pensamentos dominantes. Não tem jeito. É o que a gente chama de essência, não é? Toda a sua essência, ela é e sempre será sua. Tudo que você pensa e você reprime demais, pelo Søren Kierkegaard, tudo que você reprime, uma hora ele vai sair. De uma maneira positiva ou de uma maneira negativa. Então pensamos assim, e a nossa existência? Aonde fica? Então eu penso em me matar a todo momento, então eu vou me matar. Não é bem isso. Você vai ver que existem determinados tipos de pensamentos, né, que a gente chama na psicologia, que é o id e o ego, e tem o superego. Né? Não tem isso na apostila nem nada do tipo. Um movimenta o outro, que vai virar o superego. E o interessante é, o pensamento dominante, ele vai acabar atingindo todas as esferas da sua mente. Além de atingir as esferas da sua mente, ele te deixa, como Sartre vai trabalhar com vocês, o conceito de náusea. E é essa náusea que muitas vezes te leva a depressão, caminhos tristes, doenças. E hoje você está aqui para aprender isso.
como evitá-las, na verdade, pelo filósofo, tá? E por último, a oração não muda a Deus, muda o homem, tá? Kierkegaard, desculpa, meia-noite praticamente, né? Kierkegaard, ele vai mostrar para vocês que Deus vai ser a resposta para tudo. Então, nesse momento, o nosso existencialismo ele se divide em duas vertentes. O existencialismo cristão e o existencialismo humanista. Cristão é só representado pelo Kierkegaard e humanista pelo Heidegger, pelo Sartre e podemos encaixar aí a Simone de Beauvoir, que vocês não estudam, mas a gente pode falar sobre ela porque caiu uma questão de gênero no Enem e geralmente quando envolve o feminismo é citado a Simone de Beauvoir, tá? Lembrando que eu vou querer essas anotações da aula, tá? Escritas, pessoal que não está vindo para a escola vai enviar pela plataforma, pessoal que está em sala de aula vai trazer por escrito para mim na quinta-feira que vem, dia 14. Beleza? Porque será filosofia de novo e a gente continua com ela, porque aí vai ser o Nietzsche, tá? Mas vamos lá. O Kierkegaard, ele teve assim, em questão de vida, ele não teve uma vida difícil. Teve uma educação luterana. Os pais dele sempre foram assim um pouco liberais, um pouco rígidos em questão da sua religião, mas isso só fomentou, tá? O interesse dele pelas descobertas. O Kierkegaard ele vai passar a vida toda dentro da sua cidade, dentro de Königsberg, vai ficar em Königsberg deixa eu me esconder. Não vai sair de Königsberg, tá? O interessante ele não vai viajar pelo mundo como Marx, ele não vai ver outras situações acontecendo, não. Ele vai ver a sua realidade e é a partir daí que ele vai escrever. E o interessante toda vez que o Kierkegaard vai escrever, são etapas da vida dele que ele vai analisar e vai trazer a corrente existencialista. Tá? Então, ele não está falando por si só, ele está falando através de sua vida. E um primeiro princípio que a gente pega do Kierkegaard é o Hegel. Ele vai beber, né, como a gente fala em filosofia, da filosofia hegeliana. O Hegel ele vai escrever um livro bem difícil para interpretar, que chama A Fenomenologia do Espírito, na qual uma das partes do livro a gente fala que é a dialética do espírito. O Hegel ele diz que a existência em si ela tem uma lógica, mas também não tem lógica. A existência em si ela está ligada com o seu espírito, que está dentro do seu consciente, de acordo com Hegel. E o Kierkegaard ele vai parar para analisar essa questão de espírito e consciente e vai falar assim: aonde está a lógica nisso tudo? Não tem lógica, porque espírito, consciência, dialética, ambos relacionados, não existe. Espírito é algo vinculado à fé, e não algo vinculado à razão, ou ao cérebro, ou a uma filosofia tradicionalista como a do Hegel. Então ele vai partir contra o Hegel justamente para tentar entender aonde está esse espírito, o que leva esse espírito a pensar e, na verdade, o que a fé fala sobre o espírito. Tá? E é interessante você pensar sobre isso no livro que o Kierkegaard vai escrever. Tá? No Mundo de Sofia, o capítulo, se eu não me engano, Quando o Nosso Tempo, alguma coisa do tempo. Tá? A Sofia, essa aqui é a Sofia, tá? Da série do Mundo de Sofia. Você vê que a série não segue, né, o que deve a própria personagem, porque a Sofia tem cabelos escuros, ela tem olhos, eu não lembro se são azuis ou olhos castanhos. Sofia vai fazer 15 anos. Desculpa, gente. Muito trabalho em si. Sofia vai fazer 15 anos e nesse momento aqui, quando o Alberto ele vem falar com ela sobre o existencialismo, mas ele fala para ela assim, eu vou falar através de um guarda-chuva. E ele traz um guarda-chuva e ele fala assim, tá vendo todas essas partes penduradas? O guarda-chuva é o mundo. Nós estamos pendurados nesse guarda-chuva. E nesse guarda-chuva tem alguns personagens importantes, que é o Kierkegaard,
o Sartre e o Heidegger. Só que eu não vou falar sobre o Heidegger, tá? Eu vou falar sobre o Sartre porque ele para nós é um momento mais importante. E eles são, entre aspas, teletransportados, que não seria a palavra correta, para um café na França para falar sobre o Sartre, tá? Então essa é a parte do mundo de Sofia que ela vai discorrer e vai entender sobre o método sartriano. Mas, voltando para o Kierkegaard, tá? O que levou o Kierkegaard a pensar sobre a existência, tá? Primeiro, uma educação severa dos pais. Aonde estava essa educação severa? Principalmente no feitio religioso. Muitas vezes o Kierkegaard ele se via não querendo frequentar a igreja e os pais o obrigavam. Os pais queriam que ele fosse alguém na vida, queria que ele fosse... não era advogado. Uma vez eu li num livro que os pais queriam que ele fosse um doutor político, tá? Ligado à política da Dinamarca e, ou seja, trabalhando para ganhar e enriquecer a família. E não foi o que ele fez. Ele foi estudar teologia e filosofia, tá? E o interessante é que no meio disso tudo ele fica noivo, tá? Porém a noiva vai dar um pé na bunda dele, o que ele vai se tornar um machista opressor. Vocês vão ver, tá? E ele vai resolver, tá? Depois de tudo isso, quando ele entra em confronto com a própria igreja luterana e resolve se afastar da igreja para poder pensar sobre a vida dele. É nesse momento que ele se afasta que ele vai entender que existem os graus da existência, que é a maior teoria do Kierkegaard e o que possivelmente cai em vestibular sobre ele, tá? Mas vamos falar sobre os graus da existência. Mas para analisar, eu peguei essas imagens da própria apostila de vocês, tá? Deixa eu tirar isso aqui. Eu achei que eu iria projetar em outro modo, mas eu não achei, tá? Está na página 603, apostila 2. O desespero pela ausência de sentido da vida. Na verdade, eu quero que vocês analisem esse quadro. Eu vou fazer com vocês em sala de aula. Esse quadro, para quem não se lembra quando estudou História da Arte, é do surrealismo, né, do Edvard Munch, e ele mostra uma pessoa em sentido de desespero, angústia. Isso aqui é uma ponte. Na interpretação a gente fala que é a ponte da vida. Aqui são duas pessoas que, na verdade, vieram buscá-lo, que é o pai e a mãe dele, para levá-lo para o além, entre aspas. Esse aqui é o rio, né? Poderia ser o rio da vida, não sei. E nesse momento, quando ele faz essa figurinha, que inclusive é um dos emojis do WhatsApp de vocês, é a figurinha que deu origem ao filme do Pânico, que é a cara da morte, tá? Daqui saiu a cara da morte. O Edvard Munch, ele justamente nesse momento, ele perde a mãe dele e ele não sabia mais que caminho seguir. Olha onde o Kierkegaard está chegando, viu? Ele não sabia que caminho seguir. Então, olha só, esse é um sentido de desespero. Por quê? Porque você justamente não sabe para onde você vai, qual caminho você vai tomar, o que fazer da sua vida, e você agora no 3º ano do ensino médio. Passei pela pandemia, o que eu vou fazer da minha vida? Estou tomando remédios, não estou desesperado, perdi matéria. Eu fico assim, e aí? Você tem caminhos. Você tem que escolher, não tem que escolher? Esse é o desespero pela ausência de sentido da vida. Ou seja, vocês literalmente perderam totalmente a noção do que é a vida. Mas vamos recuperar. Nisso, o Edvard Munch, ele vai fazer outros quadros. O grito é o último, tá? Primeiro é a ansiedade. Olha que interessante. A mãe ainda não havia morrido. Primeiro é a ansiedade, tá? Essa aqui seria a figura da mãe dele, ele olhando para a mãe e, no fundo, entre aspas, poderiam ser espíritos ou mortos, tá? Vejam que o fundo é o mesmo, não é? O segundo quadro é o desespero, o momento que ele perde a mãe,
Olha que interessante. E o último é o grito. É ele pedindo ajuda, porque justamente ele não sabe mais qual é o sentido da vida dele sem ter a mãe por perto. Aí vocês vejam que interessante, né? Muita gente reclama e tudo mais da vida. E olha o sentido que um quadro traz para nós, né? Ansiedade, desespero e grito, né? O grito é o medo de ir adiante, saber o que fazer, tomar decisões. Então são etapas que você vai passando da sua própria existência. Talvez vocês já passaram ou estão passando. E uma dessas etapas talvez te defina hoje. Ou não, né? Como nós tivemos 3 alunos que fizeram boas redações e não tem problemas com nada, não é? Então vamos lá. Na principal teoria dele, ele vai falar que existem 3 graus para a existência humana, tá? O grau estético, o grau ético e o grau religioso. Já vimos, falamos e tudo mais, mas vamos aprofundar para a gente entender. Isso na vida do Kierkegaard, tá? Sempre citando a vida dele, porque foi assim que ele escreveu. O grau estético, tá? O Kierkegaard, ele diz assim, ó. Nesse momento da vida dele, foi o momento na qual ele ficou noivo, tá? E a noiva foge, abandona ele, e ele se vê agora no momento de prazer. Então, o grau estético é o grau que evoca o prazer e se manifesta exteriormente. A sua vida é uma vida de prazeres. O que é uma vida de prazeres? Romance, álcool, música, festa, balada, muitos recorrem à droga. Então, assim, tudo isso são prazeres momentâneos, justamente para esconder algo que você esteja precisando. O estádio de futebol, né? Muita gente recorre à televisão, a filmes também, né? O médico mandou eu queimar a gordura e ingerir bastante líquido. Queimar a gordura e ingerir líquido, né? Ou seja, aquele belo churrasco que vocês adoram e sempre estão. Nesse momento, o Kierkegaard, ele confronta, tá, a própria questão e a própria noção de liberdade que ele tem. E o interessante é que quando a noiva o abandona, ele vai para bordéis, por isso que ele questiona a igreja luterana. Ele vai para bares, ele vai virar um boêmio. E, nesse momento, ele para e pensa, por que eu fui largado? Aí ele já vem e traça uma figura feminina extremamente machista. Ele fala que a mulher em si, ela é sedutora, a mulher utiliza de artifícios e de sedução para justamente, entre aspas, acabar com a vida do homem no sentido amoroso, tá? E a mulher em si, ela sabe como deixar um homem mau e manipular o homem. Isso a gente fala que é dor de cotovelo dele, né? Só que ele diz assim que uma mulher, para ser realmente uma mulher, como eu posso dizer, mulher mesmo, ela tem que vir com poesia, estética e prazer, tá? Qual é a reflexão que ele tira isso? Ele diz assim que a mulher tem que ser uma poeta, ela deve saber falar bem, ler, a mulher deve ser parceira, a mulher esteticamente deve ser bela, no sentido de beleza física mesmo, e a mulher ela deve dar prazer ao homem. Isso tem um nome. A mulher perfeita para o Kierkegaard se chama esteta. Esteta seria uma mulher que tem poesia, estética e prazer ao mesmo tempo. Seria a mulher completa. Hoje a gente fala que no século XXI é aquela que limpa, cuida da casa, dos filhos, da refeição, não trabalha, espera o marido chegar, pega cerveja pro marido, conversa com ele um pouco, dá prazer sempre pro marido, tudo que o marido pede, ela faz. Essa é a mulher perfeita pro Kierkegaard. Talvez ele diga isso por conta do pé na bunda que ele levou, ou não. Tudo vai depender, claro, tudo vai depender do momento da vida dele e de onde ele vai estar situado, tá?
Mas aí vem uma pergunta, né? Não faço a mínima ideia sobre o que é vida e qual o sentido dela, portanto vou curti-la já que não consigo entendê-la. Vamos curtir. A vida é tão pequena, não é? Para que eu vou ficar me desgastando com problemas, né? Meus pais vivem brincando, minha casa é terrível e tudo mais. Prazer. Porém, o prazer, ele é momentâneo. E vocês só estão no momento de prazer justamente por conta do desespero. Lembra lá em cima que nós falamos? É o desespero que te leva ao prazer. Justamente é o desespero que vai fazer com que vocês busquem alternativas mais fáceis, porque as mais difíceis não estão no seu alcance agora. Então muita gente tem o desespero de gastar, de dormir, de assistir filme. Isso são maneiras de você tapar o seu problema neste instante, mas ele vai continuar. Então, nesse momento, o grau estético, ele se resume ao desespero. Porém, para você evoluir para o segundo grau, que é o grau ético, você vai ter que ter consciência. Você vai parar e pensar, né? Você vai pensar assim, tá, só tô curtindo, não sei se eu vou fazer faculdade ano que vem, meus pais bancam tudo, não tenho problema com nada. Tá, mas e o que eu vou querer da minha vida? Será que a minha vida está tendo sentido? Não está tendo? Como eu estou vivendo atualmente? Aí você vai se autoquestionar. Se autoquestionar em que sentido? Relação amorosa. Olha essa figura, né? Hoje conhecemos como o famoso trisal, não é? Mas como está a minha relação amorosa? Tá boa? Não tá boa? Não quero ela atualmente? Beleza. Quero pensar o que eu quero ser quando... E aí? Quando eu crescer mais, né? Estou já adulto, mas vou querer ser médico, fisioterapeuta, professor de filosofia? O que eu vou querer ser? Vai dar dinheiro? Não vai? Esse tipo de pergunta é o que vai te incomodando e vai te cutucando. E são essas belíssimas cutucadas que vai gerar a sua consciência, que até então você estava no desespero, estava no prazer, e vamos além, né? Sempre vamos além da consciência. A gente vai pensar assim, ó, chegou nessa segunda etapa, o ser humano ele vai lidar com a liberdade e o equilíbrio externo e interno. Eu falo que talvez eu esteja nesse grau, eu esteja no grau da consciência, tá? Da ética, desculpa. Por que o grau da ética? Porque eu estou equilibrando o meu interior com o meu exterior, não é? Eu procuro sempre me exercitar e eu agora estou cuidando do meu interior, que é o que eu vi e que eu li que muitos de vocês estão em terapeutas, psiquiatras, justamente porque vocês querem ter uma saúde mental. E é uma idade muito difícil de vocês. Vocês pegaram a pandemia, né? Vocês pegaram, como eu posso dizer, talvez em 100 anos foi o período mais difícil pós-gripe espanhola, não é? Crises e crises financeiras. Então, a cabeça de vocês talvez esteja dando um nó, mas estar no grau ético é você estar agora questionando como será o seu futuro. E você começa a adquirir responsabilidade. E é ela o que vai dar a ênfase maior para o grau ético. Porém, o Kigar, na sua linda vida, né? Ele vai estudar, ele vai buscar entender, fazer uma autorrelação com ele mesmo, né? Apesar que a palavra já diz, né? E ele vai ter consciência que, olha que interessante, a humanidade é a única, tá? Que você é você. Ou seja, é o único ser vivo na condição de vir a ser. Isso aparece muito em vestibular. O que é vir a ser? Você é o dono da sua própria responsabilidade, que o Sartre vai trabalhar depois. Porém, olha o pontinho aí, você é humano. E o humano é o único que sabe ser. Ser o quê? Responsável, ético, correto, inteligente, moral, imoral, excludente, enfim,
essa é a responsabilidade de Kigar. E quando você chega nessa etapa, que você se tornou uma pessoa responsável, você parte para a terceira etapa, que será essa aqui, quando você conhece a sua fé. Então são casinhas que você vai pulando. A primeira você está em desespero, a segunda você já está praticamente formando a sua consciência e falta o seu lado espiritual, que é o que ele vai lá contra o Hegel, quando eu comecei a aula com vocês, que é fé. A fé transforma, a fé muda, a fé modifica o ser humano. Então é através dela que você vai conseguir ser uma pessoa completa. E ele diz, dimensão religiosa, que é a terceira, lida com as questões da fé e leva o homem a interiorizar-se, momento em que, desnudado dos equívocos externos, pode ligar-se a Deus. No primeiro sentido, que é o primeiro sentido, que é o estético, você só pensa no seu exterior para se liberar de problemas. No segundo sentido, que é o ético, você equilibra o exterior com o interior. Vocês já vejam que o interior entra aí. E o terceiro, que é o grau religioso, ele diz que para consertar o seu interior é só a fé. É só você crendo em Deus que você vai conseguir alcançar o que você almeja. E são etapas. Olha que interessante. Do grau estético, você vai para o ético, e do ético para o grau religioso. São essas as etapas da vida, e é através dela que você vai entender o real significado da vida. Agora, olha que interessante. Arriscar-se é perder o equilíbrio por uns tempos, mas não se arriscar é perder-se a si mesmo para sempre. Ou seja, não fique parado. Perder o equilíbrio é normal. Desistir não é normal. Não se arriscar é perder-se a si mesmo. Como ele diz, o ser humano é o único que vir a ser. Você é o único que é dotado, de razão e sabe os caminhos que podem ir e não ir. Então, não arriscar é a mesma coisa de falar desistir. Tá? O grau religioso é o último, que é o grau onde você consegue se interiorizar-se e consegue, na verdade, voltar para o seu equilíbrio. E esses são os 3 graus das dimensões do Kigar. Mas aí tem um problema. E aí, professor, alcancei o grau religioso. Legal, superei o estético, entendi o grau da consciência, vou na igreja todos os domingos, mas parece que por dentro está faltando alguma coisa. É aí que vem o checkmate do Kigar, que é a famosa angústia. Você chegou no 3º grau, você acha que está tudo lindo? O que faz o indivíduo saltar de um grau para o outro. Agora você pode voltar para o 1º ou para o 2º, continuar no 3º, mas aquele sentimento de que está faltando algo, que a sua vida não está certa, que tem algo errado e você precisa consertar, aquele sentimento de incompleto é a angústia. A angústia ela vai nascer nesse momento. Olha que interessante, um trecho do Kigar. Não estou com vontade de fazer nada. Não estou a fim de andar a cavalo, porque é um movimento muito agitado. Não estou a fim de caminhar, porque é muito cansativo. Não tenho vontade de me deitar, pois eu teria de permanecer deitado. E não estou a fim disso. Ou teria que me levantar de novo, e a preguiça não deixaria de jeito nenhum. Conclusão, não estou com vontade de nada. E o que você faz? Nada. Como assim nada? Você fica parado, esteticamente deitado ou não, com seu pensamento nas nuvens. Isso me lembra a redação de alguém dessa sala que disse: eu tenho 18 anos. Eu tenho que ser... Como que é? Eu não sei se é eu tenho que ser homem ou eu tenho que demonstrar. Alguma coisa assim, no sentido de eu tenho que conseguir. Eu tenho que ir para frente. É sempre para frente. E não é assim. Às vezes a vida recua. Às vezes ela vai, às vezes ela recua, às vezes ela vai. Tudo depende de onde você está, tá? E tudo depende também do seu grau de interpretação do que é a vida, tá? E eu finalizo o Kigar com a gente pensando assim, escolher é estar preparado
para a angústia. Por quê? Porque justamente o ser humano, ele só é humano porque você tem oscilações de tristeza e felicidade. O simples fato de você escolher já é a própria angústia em si. Porque pode dar certo, quanto pode dar errado. É 50-50. Nunca é 90-10. Talvez no seu interior, lembra quando eu falei que os pensamentos predominantes, eles falam mais alto por si só? Justamente, seu interior fala é 90 e 10%. Nunca é. É sempre um sim ou não, um certo ou um errado. São essas oscilações que vão fazer de você humano. E a angústia faz parte do ser humano, tá? Esse é o Kigar, tá? Fecha o Kigar aqui e rapidamente eu vou mostrar para vocês o Heidegger, tá? E o Sartre, eu acho que eu já falei demais, deixa eu ver quanto tempo deu de falação, né? Porque daqui a pouco vocês estão me matando, 30 minutos. Tá. Dá tempo de ver o Heidegger. O Sartre eu gravo em um vídeo, em um outro vídeo, tá bom? Para não ficar muito extenso. O Heidegger, já viram onde ele está, né? Ele foi praticamente um dos grandes, entre aspas, assessores de Hitler. Tá? Ele esteve no nazismo, ele permaneceu no nazismo, teve funções primordiais do nazismo, e nós temos, assim, historicamente falando, fotos em discursos dele a favor do nazismo, da morte dos judeus e tudo mais. Só que tudo isso vai gerar um problema, tá? Qual o problema que vai gerar no Heidegger? Bom, o Heidegger, gente, se torna reitor, tá? Da Universidade de Friburgo, na Alemanha, e assim, ele vai entender, a princípio, que o nazismo era algo positivo, tá? Era algo assim, que vinha para consertar o mundo. Porém, conforme ele vai entendendo as ideias do Hitler, ele pede demissão da Universidade de Friburgo e vai escrever os seus livros, porém será pressionado pelos professores da universidade a voltar a defender o partido nazista. E o interessante é que uma das alunas do Heidegger será uma das nossas grandes filósofas que cai muito no Enem, no vestibular, que é Hannah Arendt, que vai falar, né, dessa contextualização do que é o mal, a humanidade, como a humanidade ela se preparou para o mal. Por que nós fazemos isso? Né? Vai falar sobre a questão da perseguição dos judeus, porque ela era uma judia em si, e nisso ele vai ter um caso de amor com Hannah Arendt, né? Vai ser uma namorada passageira dele, foi aluna, vai ser namorada, mas não terão nada demais por aí, tá? O interessante, a gente sempre vê essas imagens do Heidegger andando, porque ele vai abordar temas que o Kigar não falou e o Sartre também não vai falar. Estão vendo que cada um praticamente é uma ponte que liga um ao outro. Um primeiro questão do existencialismo do Heidegger é você pensar o seguinte: ele diz que o ser humano ele sempre está preocupado. Nós passamos a vida preocupados e a vida toda você vive preocupado. E a preocupação é um problema da humanidade, tá? Por quê? O tempo todo você tem algum problema para resolver. Nunca você não terá um problema. É um item para se pensar. Justamente ele caminhando. Será que eu tenho problemas? O que fazer? O segundo item que o Heidegger aborda é a questão: nós somos humanos não porque nós pensamos. Olha que interessante. Porque pensar é um ato de refletir. Então, muitas vezes a gente erra nos nossos pensamentos. Mas nós somos humanos porque simplesmente nós existimos. Então, a explicação da existência está em você mesmo. Por que você existe? Eu existo para fazer mal para os outros. Beleza. Não é porque você pensa. Eu existo porque eu quero ser um vegetal. Parabéns, você será um vegetal a vida toda. Eu existo porque eu devo existir. Ótimo, é a sua resposta. Você não precisou pensar para isso. E não é o pensamento que define a existência, que é um segundo item a pensar sobre Heidegger.
olha essa outra imagem sobre ele. Nessa imagem, você vê ele olhando para o além, né? Um exemplo, para o nada lá, né? O que leva a gente a pensar num terceiro item. Ele fala que o ser humano, ele sempre está preparado entre aspas. Nós vivemos para a morte. Você já imaginou que a partir do momento que você nasce, você já está morrendo? É o que ele fala. O sentido da morte em si é o tempo, é o espaço, é onde você vive, o que está acontecendo. Aliás, ele fala que o homem é temporal. Você é assim por causa da época na qual você está vivendo. Volte a 2000 anos atrás. Eu sempre uso esse exemplo quando eu vou explicar o Heidegger. Quando as pessoas gritavam e queriam que Cristo fosse crucificado, você seria a pessoa que estava gritando, querendo que Cristo fosse crucificado, ou a pessoa que estaria do lado de Jesus? No Império Romano, pouquíssimos estavam do lado dele, e provavelmente a maioria de nós estaríamos contra ele. Ele era uma pessoa nova, ele era uma pessoa, um cara de 33 anos, né, quando ele foi crucificado. Ninguém sabia até então que existia um monoteísmo. Você já pensou ver uma pessoa falando que existe um único Deus e tudo mais? A que lado você estará? E hoje vocês têm talvez esse pensamento mais liberal pelo modo como vocês são criados e o mundo que nós estamos, que é o século XXI. Volte 100 anos, 200 anos, 300. Você vai entender como que as pessoas pensavam e agiam, tá? Nesse contexto, você terá, né? Vamos pensar, passamos por uma Primeira Guerra Mundial, Segunda, o nazismo, judeus, mulheres, homossexuais sendo perseguidos, o fascismo na Itália, o maoísmo na China, né, o Mao Tse-tung, o Stalin na União Soviética, Europa quase toda destruída após Segunda Guerra Mundial, indústrias crescendo, bolsa de valores caiu no meio de tudo isso, e onde nós estamos? Olha o mundo todo bagunçado e cadê nós aí? Quem somos nós? Aí vem o Heidegger falar sobre a sua existência. Nós somos uma linha paralela, uma linha horizontal. Nascemos e morremos. Esses somos nós. E o interessante é que o nascimento já gera morte. É um ciclo sem fim. Você fala, claro, isso é óbvio. Mas até então, ninguém, nem você, está pensando em quando você vai morrer. Ou por que você vai morrer. Mas o sentido da morte, ela deve ser estudada. Porque faz parte da nossa existência. E se você morresse amanhã, o que faria hoje? Olha só. Talvez coisas que você nunca teria coragem de fazer, porque você sabe que iria morrer. Está vendo como a mente humana é uma caixinha de surpresas? Ah lá, talvez você faria um empréstimo no banco de 50 mil reais, viajaria para a Europa, comeria tudo que você sempre quis porque você vive de dieta. Ah lá, você mesmo se priva da sua própria existência. Ó o Heidegger aí, ó, além do Kierkegaard, tá? E nem o Sartre fala sobre isso. E ele pergunta, o que é ser humano? O ser humano é um ser para a morte. Essa é a definição dele. Justamente o ser humano, ele já é definido pela sua morte, porque todos nós iremos morrer. Você fala, mas os animais, as plantas, os vegetais, tudo? Também. Só que o que difere do humano em si também não é o ato de pensar, é o ato que você é a única pessoa que nasce já sabendo que vai morrer. O animal não. Você fala, mas isso é pensar. Mas olha o pensar do ser humano. Shopping, WhatsApp, trabalho, sexo, Facebook, tá tudo misturado aqui. Par de chifres, muita cerveja, namoro, trabalho, uma Smirnoff Ice de vez em quando para desestressar, não é? E estão vendo que trabalho aparece muitas e muitas vezes junto com o WhatsApp. A sua vida é tão cheia de preocupações e tudo que a gente não para pensar sobre o final da linha. Aonde está? Não sei, tem tudo isso aqui me atrapalhando. E na verdade isso vai impedindo com que eu pense sobre aquilo. Aí vem uma outra pergunta. As pessoas agem como se a sua vida fosse uma infinitude? Né? Coloquei até essa imagem aqui que é muito bacana, né? Quem já assistiu o filme, nosso ator que morreu, né, do Paulo Gustavo, é uma mãe, a dona Hermínia, que ela não tem papas na língua. Né? Separou do marido, não gosta da mulher do marido, tem 2 filhos, e ela
fala a real. Será que ela vive do jeito como ela queria? Ou ela vive presa dentro do papel de uma mãe? Você está vivendo dentro, preso de um papel? Ou você está vivendo dentro de um papel e está preso? Será que você tem que descobrir que vai morrer para você sair desse papel? Olha que interessante. Olha lá. A vida deve ser pensada como finitude. Deve-se pensar na morte. Afinal de contas, ninguém pode morrer no meu lugar. Olha que interessante. Eu tenho que entender que nessa faixa aqui, ó, nessa linha, a morte também te pertence. É você quem vai morrer, não são os outros, tá? E nisso a gente entende, ó, na angústia experimentamos a finitude em seu sentido forte. Exatamente. É naquele momento que você está mais retraído, mais péssimo de si, tanto aqui quanto externamente, que você pensa, e agora? O que eu poderia ter feito? Na verdade, a angústia, eu posso citar aqui uma doença, quando você descobre que está com câncer, que o seu pai vai morrer, sua mãe, sua avó, seu tio que está internado, é naquele momento que você fala, deveria ter feito isso. Essa é a angústia. Ó, a angústia está aí, quando você percebe que vai morrer, diferente do que o Kierkegaard dizia, não é? E ele divide, ó, a existência em duas, a autêntica e a inautêntica. A autêntica, morte, nada e solidão. Isso define a sua vida. Pronto, você entendendo que isso define a sua vida, parabéns. Inautêntica, falatório, diversão e massa. Quando eu coloco a palavra massa, o que eu quero falar para você? Massa, literalmente. Você vive por prazer, diversão, festa. E a gente acaba entendendo que o Heidegger ele vai trazer uma visão mais humana, talvez uma visão mais forte do que o Kierkegaard. Enquanto Kierkegaard estava preso lá nos graus de existência, questão de Deus e tudo mais, ele já traz uma questão forte. E aí, você está preparado para a morte ou não? Termino com essa frase, olha só. A felicidade só é real quando compartilhada. Esse é um filme que eu assisti, recomendo vocês a verem também, de uma pessoa que vai viajar, né? E justamente nessa viagem, ele vai conhecer várias outras pessoas e ele vai, como eu posso dizer, compartilhar os momentos de alegria dele com os outros e ele vai viver um dia de cada vez. Um dia ele está aqui, outro dia ele está lá, outro dia ele está no outro lado do estado, e ele faz amizades, ele chora, ele canta, ele grita, mas ele está ali, ele está vivendo um dia de cada vez. Assistam, vocês vão gostar do filme, tá? Fecho por aqui, senão vai ficar muito comprida a aula, tá? Depois eu vou fazer outro vídeo do Sartre em si, esse cara lindo, né? Que terá um caso amoroso com a Simone de Beauvoir. E vou querer as anotações das minhas falações para dia 14, tá? E deixo para vocês como exercício de vestibular. Olha que interessante, a apostila só traz Karl Popper, Nietzsche, que nós ainda não chegamos. Nietzsche. Só tem Nietzsche aqui, ó. Só tem Karl Popper. Mas que coisa. Que apostila mais desdenhada, não é? Ó, tudo Nietzsche. Popper, Nietzsche. Que interessante. Por que a apostila não trouxe exercícios sobre o existencialismo em si? Com tanto vestibular do Sartre, com tanto vestibular que Kierkegaard não é cobrado muito, viu, gente? É mais o Sartre. Ela não trouxe nenhum exercício. Tudo bem. Tá. Não tá nada bom, não. No capítulo anterior é só Kant. Kant. E mais um pouco de Kant. Eu vou separar, tá? Alguns exercícios do Kierkegaard e do Heidegger e vou entregar para vocês, tudo bem? Assim a gente fica como fechamento, conclusão e talvez
um único trabalho de filosofia, porque acho que não vai dar tempo da gente fazer outros trabalhos. Beleza, gente? Então, quem está online vai anexar na plataforma e quem está no presencial, folha de almaço, nome, número e série, sem capa, bonitinho, suas anotações. Vou devolver para vocês estudarem para o vestibular. Beleza? Falei demais, como sempre, né? 44 minutos. Uma aula falando, isso daria 2 aulas, porque aí vocês iam dialogando comigo, contextualizando, e pronto. Você ganhou aí conhecimento gratuito. Um abraço, se cuidem e até daqui a pouco, né? Porque já é 00h30. Daqui a pouco eu entro na sala de vocês para falarmos de sociologia e o Estado neoliberal. Vestibular, hein? Tchau, tchau.